O GGN traz hoje novamente o tema saúde mental. Dessa vez, uma outra forma de enfrentar o problema, de enfrentamento do problema. Nós vamos conversar com Ana Cláudia Leite Dantas Ferreira. Ana Cláudia é publicitária e agora ela lançou o seu livro, que é Os Músicos Estão Reunidos, um sopro de vida no ar. Esse livro é um relato de mãe que passou pelo problema das drogas dentro de casa, com um filho usuário de crack. Além de relatar como mãe, Ana Cláudia fez um mergulho em pesquisas para poder dar mais gancho nesse livro. Esse livro é um grito de alerta de uma mãe que vivenciou o problema. Ana Cláudia, obrigada por conversar comigo hoje, para trazer para dentro do GGN esse tema tão importante, e principalmente o lado da mãe. Conta para a gente o que foi escrever Os Músicos Estão Reunidos para você. Bom, eu sou escritora e meu filho sempre estava comigo, apesar de todo o problema dele, ele sempre estava ao meu lado. Nós tínhamos acabado de escrever um livro juntos. Isso não significa que a gente estava junto todo dia, porque ele sumia, ele usava realmente o crack, e ele já tinha 31 anos de idade. Ele começou a usar o crack com 14 anos, por aí. Foi na época que o crack entrou no Brasil e ele entrou na droga com o crack. O crack vicia mesmo, não tem jeito. Ele evoluiu muito porque ele fez muitos tratamentos e teve muito apoio de mim e da minha filha. E ele fazia, eu inventava coisas para ele fazer, entende? Como fazer um livro, que foi um negócio muito bacana, que o diretor da física da Unesp amou o livro. Eu fiz com ele, nós pesquisamos, nós fizemos, é uma história infantil sobre a evolução do mundo, porque nossa história era para contar, era uma história em capítulos, em vários livros, uma coleção que a gente planejou, para contar a história do mundo, como é que surgiu. E eu fiz isso, a minha ideia era para ele fazer comigo alguma coisa que segurasse ele, porque ele era uma pessoa muito, apesar de ter um problema muito grande, um problema terrível, um problema que dominava ele era uma pessoa que tinha sensibilidade com a arte, com a leitura, com os livros. Ele tinha essa sensibilidade antes de se enfronhar com o crack por volta dos 14 anos. Então, eu tinha um diálogo com ele e constantemente eu tinha que lembrar a ele que nós tínhamos esse diálogo, que ele era um cara inteligente, que ele era um cara bacana, que ele era uma pessoa de bem, e ele era mesmo quando estava dopado, e que ele era produtivo, porque nós fazíamos trabalhos aqui, e trabalhos acadêmicos, e todo estudo de caso, toda coisa que necessitava
de matemática, de um raciocínio mais preciso, ele é que fazia, porque eu e minha filha não tínhamos muita capacidade para matemática, para esse raciocínio matemático como ele. Então, ele foi uma pessoa importantíssima e nós abrimos aqui uma pequena empresa onde nós ajudávamos na questão de várias entidades, organizações, não sei como dizer, mas, por exemplo, como a Itaú Cultural, como a ABONG, então nós tínhamos esse serviço, nós prestávamos esse serviço, e ele foi uma pessoa primordial nesse sentido. Quando ele morreu aos 31 anos de idade, e foi uma coisa complicada para a gente, entende? Foi uma coisa muito difícil para a gente. Ana Cláudia, colocar num livro, o que significou partilhar essa vida com ele, nesse momento que ele viveu? O que significou para você fazer esse livro, partilhar essa história? Então, na verdade, essa questão de contar a história, entende? Ela estava muito em mim, porque eu sou escritora. Eu há muito tempo trabalho com o meu escrever, com a minha literatura, entende? Então, para mim, era uma coisa de me colocar, porque eu não conseguia mais trabalhar. Quando ele faleceu, eu não tinha mais condições, eu não era mais eu. É como se eu tivesse sido esfacelada, não sei, uma parte de mim não estava mais em mim. E eu tinha que resolver esse problema, entende? E eu só sei escrever, mas eu não conseguia mais trabalhar escrevendo mesmo. Então, eu escrevi sobre ele, fui escrevendo. O livro são em capítulos. A história do livro tem os mesmos personagens, mas são capítulos fechados, porque eu ia escrevendo coisas que vinham na minha lembrança, que era ele, que era minha filha, que eram meus meninos, que era toda uma situação familiar, certo? E eu fechava essa escrita. Então, quando eu vinha a necessidade novamente, eu fazia um novo capítulo, foi fazendo vários capítulos. O que eu fiz foi juntar tudo. Quando eu fiz o livro, eu só fiz uma compilação do que eu tinha escrito, entende? Esse livro foi feito num momento de necessidade de fazer um livro, necessidade de escrever, nem era de fazer um livro, era de escrever. E outra coisa que eu sinto, que pode ser banal, que pode ser uma coisa até estranha, mas eu sinto que foi uma coisa que eu fiz com ele ao lado, com ele ao lado. E eu acho que tem muita coisa dele ali, entende? Não sei, essas coisas podem parecer completamente banais, espirituosas, sei lá, eu não sei como explicar isso.
Mas o meu sentimento era esse, de que ele estava presente enquanto eu escrevia. Tanto que o último capítulo do livro eu escrevi em 2 tempos. Eu sentei, escrevi e parei no meio. Parei, fechei. Um dia, dormindo, no meio da noite, eu acordei, do nada. E sentei e fui lá, escrevi e terminei. Então, me dá uma sensação da presença dele, né? Mas isso são outros problemas. Eu Mas acho que ele era extremamente... se o livro relata, se o livro relata a sua vida nesse período junto com ele, eu acho que é mais do que lógico que você sinta a presença dele ao seu lado, né? Porque você está relatando a vida dele, você está relatando o seu Sim, sentimento por ele. sim. Agora, Boa colocação sua. eu queria mais do que o sentimento de mãe aí nesse livro, no que esse livro ajuda a desmistificar a questão da droga na família. Desmistificar, eu digo, não porque seja, é porque é um tabu. É um tabu muito grande. A maneira como as famílias lidam com isso pode ser de esconder o problema ou pode ser de fugir do problema. Onde seu livro traz um pouco de conforto, de compreensão para as famílias que estão vivendo isso? Existe eu não vou dizer uma mensagem, porque a mensagem já está em todo o livro, né? Mas tem esse ponto colocado dessa forma? Olha, eu gostaria de dizer o seguinte: eu não fiz o livro pensando. Eu fiz muito durante, porque ele levou um tempo muito extenso de adicção, né? De vício, de dependência da química. Eu fiz muito, participei muito de grupos que era o único tratamento que existia no início, que era um tratamento norte-americano, que veio para o Brasil e hoje chama tratamento de 12 passos. A do Então, AA e NA, né? nesse tratamento, isso. Tem o AA, tem o NA e também tem para os familiares. Os familiares têm um só deles, os Uhum. dependentes que se dão. A gente precisa disso, entende? Então, o que que era? Não era nada organizado, não era nada, não tinha uma chefia, não tinha nada. Ia em círculo, cada um falando a sua parte. Não tinha uma discussão. E com a fala das pessoas, você aprendia milhões de coisas. Será que eu ajo assim? Será que eu ajo melhor? Sabe, você vai aprendendo. Então, eram várias pessoas falando, eu acho que isso ainda ocorre, falando dos seus problemas e você ouvindo. Quando chega na sua hora, você fala dos seus problemas também. Então, há uma contribuição, há uma conjunção de elementos, elementos onde você pode, esses elementos cognitivos mesmo, onde você pode tirar assim, algo de valor que te diz respeito. E sempre você tira. Não tem como não tirar, porque a situação de cada um é a mesma. Diferencia assim, você é solteiro, você é casado, você o marido que é assim, diferencia assim, mas a situação crítica é a mesma.
Então, o comportamento da pessoa que está viciada em determinado é o mesmo. Tanto que você vê que todas as pessoas que cheiram cocaína agem de um jeito. Todas as pessoas que estão acostumadas a fumar maconha agem de outro jeito, mesmo que a maconha não esteja enquadrada na questão das drogas, mas elas agem de outro jeito. A bebida também age de outro jeito. O crack também age de outro jeito. É impressionante porque você não vê uma pessoa que usa crack não roubar. Elas roubam. Elas roubam. Por que elas roubam? Não é por roubar que elas roubam. Elas roubam porque elas precisam ir ao traficante para obter a droga. E o traficante só faz isso em troca de dinheiro, ou em troca de um carro, ou em troca de joias, ou em troca de alguma coisa. Ele não faz isso porque ele gosta das pessoas. Não. Então, o que acontece? O usuário do crack, ele é obrigado quer dizer, ele se obriga, não sei se ele se obriga, não existe essa razão, não existe essa consciência, mas ele vai atrás de uma possibilidade de comprar a droga. Por isso que ele rouba e rouba mesmo. Então, para ele, tanto faz roubar uma televisão como um maço de cigarro. Porque para o traficante também tanto faz. Ele vai dar aquela gotinha de crack, que é uma coisa que vai para o cérebro rapidamente, que chega no cérebro, explode, você é maravilhoso, mas isso dura e aí você quer mais, porque você vai para baixo de novo. Então, é uma coisa que não tem parada. Então, é uma característica do crack. A característica do fumo é outra. Você fica tranquilo, você fica na sua. A característica da bebida é que você fica muito bêbado e aí não consegue fazer mais nada. A característica da cocaína é você ficar mais rápido, você pensa que está mais perto, né? Então, eu acho que cada droga tem essa sua característica. E no caso do crack, que é o caso em que eu sei falar, porque eu vivi isso, vivi muito tempo, meu filho fez muitos tratamentos. Meu filho fez o primeiro tratamento que existiu no GESP, que foi onde iniciou essa questão dos tratamentos. Fez tratamento em vários lugares e foi fazer. Depois de 3 anos, que foi quando ele morreu, ele já tinha sido internado 18 vezes. Ana Cláudia, Isso. e você tinha períodos em que você tinha ele inteiro para você? Eu digo assim, inteiro, Tinha. sem a droga. O que fazia nesses períodos? Como que era a relação com ele? Como que era a vida familiar? Era delicioso, porque eu sentia o meu Pedro que eu gerei, que era uma boa pessoa, foi um bom menino, foi uma pessoa muito legal, uma pessoa gentil. Então, o que acontecia? Eu até já te falei isso, eu procurava levantar, eu tinha possibilidade
porque ele sem a droga ficava uma pessoa sem nada, vazia. Aí eu tinha a possibilidade de chegar a ele e dizer, olha, você é legal, você é uma pessoa boa, que fez isso, fez aquilo, você já fez uma porção de coisa, você é amigo, você tem um filho lindo. Então, eu e minha filha fazíamos isso, a gente levantava e o moral dele estava muito baixa, muito baixa. Então, ele se sentia muito mal, ele se sentia arrependido por coisas que ele nem sabia que ele tinha feito, mas ele sabia que eram horríveis. Então, ele se sentia mal. E aí, eu acho que é importante, nessa hora, você chegar nele e levantar a alma dele, levantar ele como ele é, porque a característica de um viciado em crack não é dele, é crack. Tanto que todos os viciados em crack fazem a mesma coisa. Não tem um que faça diferente. Eles fazem a mesma coisa, porque é a característica da droga que está influenciando neles. E Então, qual era o no momento gatilho? que ele... Qual era o gatilho que fazia ele voltar para o crack, para a droga? Tinha alguma coisa específica ou ia não crescendo até não aguentar se segurar? ia não crescendo até não aguentar de se segurar. Isso é verdade. Quando ele vinha para casa, quando ele conseguia entrar em casa, ou porque eu achei, ou porque a gente sempre ia procurar ele, ou porque nós achamos ele na rua, ou porque ele vinha, pelo amor de Deus, uma internação, ele sempre acaba vindo para casa. Por quê? Porque a gente dava apoio para ele. A gente não tinha uma condição de dizer, olha como você é, olha que trapo você está. Não tinha mais. No começo a gente tinha. Mas depois a gente aprendeu que isso não é salutar, entende? Ele era uma pessoa doente e você tem que lidar com isso. Então, o que acontece? Quando ele vinha para um ninho. É por isso que ele sempre vinha. Ele vinha para um ninho e se sentia abraçado. Ninguém xingava ele. Nós dávamos banho nele, faziam comida para ele, porque ele comia muito, né? Imagine você 5 dias. Chega em casa, você quer comer tudo. Então, a gente fazia panelonas de comida para ele dormir tranquilo. Então, ele ia para dormir. Não era tão fácil assim. Eu estou citando as coisas de uma maneira para citar, mas não era uma coisa tão simples assim. Isso acontecia. E aí, ele dormia vários dias. Quando ele estava alimentado com proteína, e que ele acordava no macio, ele acordava não, ele num local em que poderia trazer para ele uma tranquilidade. Aí, nesse momento, e que ele está com a crista mais baixa, entende? Porque o que acontece com o sujeito de crack? Ele sente que ele é todo poderoso. Quando ele está sem o crack, ele se sente uma porcaria, certo? E nesse momento em que eu tinha a possibilidade, em que a Rita tinha a possibilidade de falar com ele, com cuidado, com carinho, porque não adianta você cobrar nada de uma pessoa que tem essa doença.
se você puder elevar a moral dele, entendeu? É nesse momento em que a gente cria um elo em que ele acredita. Então, esse acreditar, essa é uma coisa que ele internaliza, isso vai para as drogas. Então, ele não sei, eu sentia isso, que ele não ia ao extremo. Ele não ia, ele jamais mataria alguém, entendeu? Porque as pessoas ficam tão desesperadas por objetos que podem ser trocados pela droga, e a droga é uma coisa ínfima que custa R$ 5, né? Que não é uma coisa. Você não precisa de muito para comprar droga. O sujeito está tão maluco que ele rouba uma corrente de ouro e uma coisa de R$ 5. Ele rouba uma joia e troca, ele rouba uma televisão. Nossa, meu filho roubou 2 televisões minhas. E troca porque ah, meu Deus. Traficante. O O traficante. traficante paga uma mixaria para as coisas. Ele sabe o que fazer, certo? Então, eu acho assim, traficante também é uma pessoa doente, mas eu estou pensando na doença do meu filho, entende? Eu não quero. É aqui que eu tenho. É a doença do meu filho. E aí, se as pessoas não acham que isso é feio, que isso é mal, não tem importância. Você acredita na sua luta. Eu fiquei sozinha, eu e minha filha. Minha família inteira ficou de costas para a gente. E eu fiquei sozinha. Minha filha é jornalista, ela trabalhava fora, ela trabalhava comigo. E meu filho, quando a gente conseguia segurar ele ali, ele também escrevia. Nós 3 éramos escritores e ele também escrevia, e escrevia muito bem. E ele era muito bom em fazer estudo de caso. Ele era um cara impressionante para isso. Mas isso era até ele conseguir se controlar, né? Não era tão fácil assim. Ana Cláudia, eu queria que você colocasse o livro na frente do seu rosto para a gente Meu ver livro, o livro. meu livro. Isso, os músicos estão reunidos, um sopro de vida no ar. Ana Cláudia Dantas. Esse é o livro. Esse é o livro, nós vamos ter oportunidade de ter você aqui de novo discutindo esse ponto. Eu gostaria muito de conversar novas vezes com você para a gente falar desse lado, te juntar com alguém da área de tratamento e ter esse bate-bola entre o que é da medicina e o que é da vida da família, né? Colocar isso junto para a gente poder desenvolver mais o tema. Eu agradeço demais Ok. o seu tempo aqui no TGN. Queria que você falasse alguma coisa para finalizar. É, eu acho assim, eu escrevi o livro como mas eu acho que por ser um desabafo, ele pode ajudar muita gente. Porque quando você vai a um grupo de NA, coisas assim, você falando de si, o outro falando de si, que você alcança alguma coisa. Então, eu estou falando de mim, né? Estou falando da minha situação com o Pedro, eu sou uma mãe. Então, eu acho que nesse caso, talvez eu possa realmente ser mãe. Eu acho que foi bom eu não ter feito isso para ajudar uma mãe.
porque eu fiz isso pela minha experiência. Mas eu acho que assim eu ajudo melhor ainda uma pessoa que tem um marido, um filho, um irmão, uma irmã, e, e eu acho que isso pode ajudar bastante. Ah, eu E acho eu também. agradeço você. É, Muito eu obrigada. agradeço muito, Gigi, tá? Obrigada a você, Ana Cláudia. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.